Olá! O CAD Fundações apresenta um novo módulo de análise de estacas carregadas lateralmente. Veja as principais características neste vídeo e uma execução de exemplo. Com o novo módulo de análise de estaca carregada lateralmente, o CAD Fundações permite análise de deslocamentos e esforços internos, momento e cortante, ao longo de uma estaca sobre carregamentos, compressão, lateral e momento aplicado no seu topo. Modelagem de solos homogêneos ou heterogêneos. Condições diversas de engaste ou não no topo ou na ponta da estaca. Análise pelo método refinado das diferenças finitas. O uso de dados das sondagens SPT, para estimativas dos módulos de reação horizontal do solo. Ainda, o CAD Fundações permite o fornecimento de dados para a análise de grupos de estacas e dimensionamento das estacas. Determinar os esforços de momento fletor e cortante ao longo do fuste, encontrando com precisão da profundidade da armação para cada condição de solo, carregamento e geometria da estaca. Para acessar o módulo de estacas carregadas lateralmente, podemos usar a aba MDF-LAT, método das diferenças finitas, localizada na planilha de dimensionamento de fundações profundas. A análise do problema se inicia informando os dados gerais da estaca, como diâmetro, comprimento, material e recobrimento. Em seguida, são informadas as condições do carregamento do topo da estaca e as propriedades do aço. Define-se também as taxas mínimas das armações e a profundidade mínima de alcance. É possível fixar a estaca como totalmente armada ao longo do seu fuste. A estaca pode ser configurada com até 4 combinações de restrições do seu topo e base, o que é interessante para abranger diversas situações de estacas executadas em materiais de diferentes níveis de resistência. O comportamento da estaca sob condições de carregamento lateral é dependente do tipo de solo. O CAD Fundações permite a adoção de solos homogêneos, solos com módulo de reação crescente com a profundidade e ou totalmente heterogêneos. É possível usar os dados de sondagem para estimativas dos módulos de reação horizontal. Adicionalmente, o sistema encontra a sondagem de pior caso para cada configuração de estaca adotada, de acordo com as sondagens anteriormente cadastradas. São características de flexibilidade do sistema e que podem ser úteis para problemas específicos. Após escolhida a forma de se determinar os módulos de reação horizontal do solo, visualizamos a sondagem adotada no modelo e valores dos módulos estimados em função do NSPT. Com os dados de entrada fornecidos, podemos visualizar os diagramas ilustrando o deslocamento horizontal da estaca, o momento fletor e o esforço cortante ao longo da profundidade daquela. Com os esforços computados, o sistema é capaz de identificar a profundidade mínima da armadura da estaca e as armações, longitudinal e transversal. Caso seja satisfatória a análise, procede-se para a fase de detalhamento da estaca no ambiente AutoCAD. Assim, o sistema lança o detalhamento da seção transversal da estaca no arquivo DWG ativo no AutoCAD. A tabela de aço pode ser computada e desenhada. Destaque dos diagramas de deslocamento, momento e cortante, gerados com os seus valores máximos e mínimos. Detalhamento do dimensionamento da estaca sobre a ação de cargas horizontais. Quando se processa as capacidades de carga de cada configuração de estaca, a planilha de carregamento lateral é ativada para se computar os comprimentos mínimos das armações e momentos resistentes. Estes dados serão usados na previsão dos grupos de estacas. Agora temos um exemplo de uma estaca carregada lateralmente. Vamos calcular os deslocamentos horizontais e esforços ao longo de uma estaca de seção circular maciça, com cargas aplicadas no seu topo. Considerar o topo e a base da estaca livres para rotação. Como entrada de dados, inserimos os dados geométricos e carregamentos. Definimos o deslocamento máximo permitido para o topo da estaca, sua taxa de armadura mínima e bítolas das armações. Selecionamos a forma como os módulos de reação horizontal do terreno serão computados.
Neste caso, adotamos a análise com base no ensaio SPT. O sistema está ativado para selecionar automaticamente o pior furo de sondagem para a configuração da estaca inserida. Ao término da entrada de dados, os diagramas são calculados automaticamente. Clicamos na calculadora de armações para o detalhamento do aço. Por fim, clicamos no botão Detalhar para irmos para a planilha de detalhamento de estacas e geração do desenho no AutoCAD. Com a planilha de detalhamento ativada automaticamente, confirmamos os dados e clicamos no botão CAD para gerar o desenho da estaca e sua armação. O sistema ativa o AutoCAD e gera o desenho transversal da estaca detalhada. O usuário poderá editar o desenho normalmente, caso seja necessário. Mais detalhes do perfil criado neste exemplo. Aqui, vemos detalhes da tabela de resumo das armações da estaca. Muito obrigado pela sua atenção. Seja um usuário do CAD Fundações. Curta o nosso canal e entre em contato.